exatamente. Tá, então eu vou encerrar a questão da webcam do programa, então vai ficar a webcam aqui do Meet mesmo, né, que vai aparecer, tá? Então aí, como cumpre aqui o nosso protocolo, a Indira tomou essa atitude que eu achei muito boa, né? E de repente a gente só precisa ajustar a questão do tempo, tá, Indira? Porque de repente de um dia para o outro pode ser que o pessoal não consegue ler, né? Então, não muito longe também não adianta, né? Porque aí coloca lá logo que acaba a reunião, aí de repente as pessoas acabam caindo no esquecimento das situações. Mas também muito perto também, de repente, no meio da dinâmica da vida diária de cada um e do trabalho e família e tudo mais, né? Pode ser que não dê certo. Tem Mas, razão, João. é, Eu vou ver se eu programo para a próxima, mandar junto com a pauta. então, aí o pessoal da prefeitura me pediu, então eu gostaria até de fazer isso como uma comunicação aqui, oficial, né? Que a gente tem que fazer a comunicação da pauta pelo menos com 5 dias, né? Eu compreendo isso perfeitamente, só que aí eu tive algumas demandas particulares e infelizmente já no outro mês também eu já mandei um pouco mais no mês de dezembro, já foi meio em cima, até porque a gente antecipou um pouco a nossa reunião para o dia 17 e tudo mais. Mas vamos, a partir do mês de fevereiro e adiante, né, seguir esse rito até para não gerar nenhum fluxo de urgência aí, né, dentro de uma dinâmica que já é conturbada no trabalho de cada um. Então nós queremos fazer com que as pessoas tenham tranquilidade para executar as suas tarefas, tá? Hoje, excepcionalmente, nós vamos ter aqui a participação do vereador Aguinaldo Vidal, que já se encontra aí na reunião, tá? Professor, nós já iniciamos, tá? Então nós vamos cumprir a pauta e aí depois, no momento oportuno, a gente vai pedir para o senhor se pronunciar, tá? Que seja muito bem-vindo à reunião, uma ótima tarde para todos, né? Aí nós vamos fazer a aprovação da nossa ata. Eu gostaria então de abrir com uma espécie de regime de votação, se vocês acreditam que é bom que nós façamos a leitura, já que houve o envio, né, com aí um dia de antecedência para a leitura. Né, o que vocês acham? Se acharem necessário, se houve alguma demanda específica, né, a gente pode fazer a leitura integral da última reunião. Aí eu gostaria que vocês se manifestassem. Ó, então eu vou, já que vocês não se manifestam, eu vou fazer como vamos dizer assim, ó, todos de acordo que nós aprovamos a ata do jeito que ela está redigida, né? Permaneçam como estão. E se houver algo a se complementar ou a retificar da ata da quinta reunião ordinária, que alguém se manifeste. Então, está aprovada a ata da quinta reunião, que é um documento que segue junto para publicação e o que for necessário. Eu passo na prefeitura logo na sequência para poder assinar, certo? Isso, eu só cumpri esse período de isolamento aí. Então, na próxima semana, eu já me dirijo, viu, Rosali? Se você já quiser imprimir, deixar aí no jeito, eu já faço isso para a gente não deixar isso para muito adiante, senão a gente acaba se perdendo aí dentro do tempo e você pode precisar dessas documentações. Aí, o próximo item da pauta é a devolutiva do acompanhamento dos protocolos que foram feitos pelo Conselho, né? Não vou dizer pela presidência, porque a gente nas reuniões temos definidos quais são os protocolos que a gente vai encaminhar e a partir disso eu produzo o documento, né, na presidência aqui, até porque eu não quero onerar também a Indira com essa situação, né? Então dividimos essa tarefa, então eu cuido dessa parte, redijo o que foi estabelecido na reunião, a gente faz o protocolo e eu sigo para a prefeitura e estou fazendo isso no setor de protocolo, gerando um documento, um número de encaminhamento, certo? Para que a gente possa ter o controle do que nós pedimos e quais foram as ações ou o que foi respondido pelo poder público. Então, nós tivemos uma demanda que foi um esclarecimento acerca do apontamento de recursos no Fundo Municipal do Meio Ambiente, né? Eu pedi um esclarecimento especificamente para a Secretaria de Finanças, né, para fazer esse apontamento da vigência do fundo a partir do momento que a lei criou, né? A Rosalia até deu um esclarecimento na última reunião, que era assim, criou o negócio, mas como não tinha
não tinha um fluxo, não tinha definido da onde é que sairia recurso para ir para esse fundo, então nada aconteceu. Mas de qualquer maneira, nós gostaríamos de ter esse posicionamento formal, por escrito e tudo mais, mas essa resposta ela não foi dada pela Secretaria de Finanças. Não veio, tá? Então, para ficar registrado de que não houve a resposta. Tá? Oi, posso falar um minutinho aqui? Um segundinho de te interromper? Tá, tudo bem, Cláudio. Boa tarde a todos aí. Eu vou fechar a câmera um pouco para almoçar, mas eu estou escutando aqui nitidamente aqui o que você está falando, tá bom? Perfeito, Cláudio. Nós não queremos também atrapalhar a sua dinâmica e até o Gabriel já tinha nos alertado que eventualmente você poderia não participar. Mas fica à vontade, então, no seu almoço. E aí depois nós temos uma pauta a tratar com vocês, que é sobre a nossa reunião extraordinária, né? E aqui, inclusive nos protocolos, você já vai ouvir aí alguma devolutiva que nós vamos encaminhar. Então fica à vontade para almoçar, viu? Maravilha, eu só vou fechar a câmera aqui. Boa tarde, Vidal, faz tempo que eu não vejo. Boa tarde. Prazer te ver aí. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos. Toca a reunião aí, eu vou escutando aqui. Aí se tiver alguma coisa, sem problema, eu abro a câmera aqui e respondo. O Gabriel tá aí acompanhando também, tá bom? Então, eu vou passar por todos os protocolos que nós fizemos para que fique registrado, inclusive para a gente constar em ata, o que foi que aconteceu. Sobre o código de obra, que foi um outro protocolo que foi feito, então houve uma resposta protocolar que veio de uma oficial, uma oficial de gabinete, se chama Odila Nunes, tá? Ela encaminhou uma resposta para o e-mail, juntamente com o código de obras que eu providenciei e enviei no grupo do Conselho, para que todos tomassem conhecimento do código que está em construção, tá? Eu só vejo um problema, certo? E aí, vamos dizer assim, é uma visão particular minha, mas eu creio que pode ser uma coisa regimental e até de fluxo de informação, tá? Porque, veja bem, um sujeito comum, certo? João Matias, certo? No momento em que eu estava aqui como um munícipe, um cidadão qualquer de Francisco Morato, no meio dos 180 mil habitantes que quase tem a cidade, se eu quero ter alguma informação, eu busco por todas as fontes, vou a qualquer lugar buscar essa informação, né? Pergunto aos funcionários, vou no guichê da prefeitura, etc. Tal. O Conselho Municipal do Meio Ambiente, então, ele funciona como uma entidade, então ele não é uma pessoa, certo? Então é uma entidade e ela é composta por todos nós, né? E como nós somos uma espécie de... Nós somos consultivos e deliberativos acerca das demandas que vierem do poder público. Então, essas demandas, elas têm que chegar ao Conselho, tá? O Conselho não tem que buscar isso como informação, elas têm que chegar. Aliás, o Conselho ele tem que ser chamado, certo? Ou muitas vezes, dependendo do caso, ele tem que ser convocado a dar o parecer. Se não tiver, certo? Se dentro do nosso grupo aqui não tem a competência técnica necessária para dar o parecer necessário, ainda assim ele tem que chegar aqui para nós dizermos isso e para que o poder público providencie, certo? O profissional necessário que vai estabelecer esse parecer, que vai ser veiculado pelo próprio Conselho. Eu creio que é dessa forma que tem que funcionar o fluxo. Essa é a minha ideia, tá? E aí, é claro que aí eu não sei se a questão do fundo, por exemplo, que poderia gerenciar ter um recurso para isso, mas eu já vi que o que dota no fundo não pode ser usado para isso, vai ter que ser usado outras se demandar um profissional específico para dar um parecer, nenhum profissional técnico vai dar um parecer de graça para a prefeitura, certo? Então vai ter que sair de algum lugar o dinheiro para pagar isso, entendeu? E tem que haver, para toda a demanda tem que haver isso, entendeu? E o Conselho tem que ser chamado a participar. Então eu gostaria de deixar isso muito bem registrado. Por que eu estou dizendo isso? Porque veio a resposta dizendo que nós deveríamos ter procurado na página da prefeitura, que tinha um chamamento público aberto e tudo mais, só que as instâncias dentro da prefeitura, elas têm que ser chamadas a participar, entendeu? Elas não têm que buscar informação, a informação tem que chegar até elas. Minha visão. Tá? Bom, eu encaminhei um protocolo direcionado direto à Secretaria de Obras sobre a Câmara Técnica que foi estabelecida, que é a Câmara Técnica de Resíduos e Energias Alternativas, tá? Aonde foram apresentadas duas empresas, uma empresa que se chama EcoDust e outra que se chama Saba Saneamento, que já se apresentou em outras oportunidades para o Executivo, mas como eles continuam rodando e resolveram apresentar, e é uma coisa que é do interesse, certo, trazer, faz parte do que está inclusive na lei, que o Conselho Municipal do Meio Ambiente tem que fazer isso, propor convênios, parcerias e não sei do que para o poder público. Quem vai decidir se estabelece ou não é o poder público, mas nós temos essa tarefa de propor. Então é nesse sentido que está sendo encaminhada a documentação que
por enquanto, depois é lógico, aí em outro momento a Rosali pode dizer como é que isso chegou, se não chegou, para a resposta, tá? Mas a resposta, eu inclusive eu fui bastante enfático no seguinte, até para eu não quero concentrar isso como dizer assim, olha, é o João que está pedindo, não sou eu que estou pedindo não, né? Eu estou pedindo isso em nome do conselho e pela presidência que estou, certo? Eu estou aqui com o presidente. Então nós decidimos em reunião que faríamos isso na Câmara Técnica e isso foi feito, foi encaminhado, tá? Então isso já até adianta, mas é porque eu quero falar sobre os protocolos e esse é o último, é o segundo item da nossa pauta. Presidente, eu peço a palavra para Sim. esclarecer uma situação. Uhum. O protocolo da Câmara Técnica chegou sim, está até agora no nosso departamento de meio ambiente, porém, a prefeitura ela só vai poder desenvolver trabalhos assim que o plano de resíduos estiver pronto. E, se eu não me engano, já foi acho que está contratado, está em licitação, ou já... Bom, Eu vou atrás dessa informação, mas parece que já tá. a empresa logo vai começar a fazer. Sim. Então, a Ô, gente vai Rosali, ter que aí só para a seguir gente as colocar um pouco de fluxo nisso. diretrizes do plano municipal. Sim, Quando o plano estiver pronto, a gente vai seguir tudo que estiver nele. Então, aí a gente tá. consegue dar passos mais largos nessa situação do resíduo. Tá bom? É só para esclarecer. Mas eu vou pegar a informação precisa, mas se eu não me engano já foi escolhida a empresa, só vou ver quando que vai dar início. Mas ó, eu vou falar uma coisa aqui agora, certo? Eu quero que você não me entenda mal, até porque, como você disse, essa é uma instância democrática e nós temos que colocar essas situações até para as pessoas poderem compreender o fluxo das informações, tá? Eu penso que a dinâmica de resposta a protocolo, certo? Ainda que tenha os entraves e tudo mais, elas têm um prazo, não é? Então, ainda que, por exemplo, se eu estou pedindo uma situação, olha, faça tal coisa, eu não tô, então se manifeste sobre. Então pode ser, a resposta pode ser isso mesmo que você estava dizendo, diz, olha, tem esse fluxo, nós temos esse cronograma e por enquanto nós não podemos falar nada mais a respeito. Mas isso tem que ser dado dentro de um prazo, um tempo, né? Que não pode, sei lá, 30 dias, 40 dias, não sei qual é o regimento interno de vocês, o que está na lei orgânica, então nós vamos buscar isso, né? Entender como é que se faz, para que nós, vamos dizer assim, não geremos nenhuma expectativa e eu também não fique aí, por exemplo, porque eu poderia ter pego já todos esses documentos, ido lá no setor de protocolo e falar para o sujeito lá, rapaz, olha, por favor, me veja aqui. Então eu só vou voltar lá para pedir, certo? Para eu poder, inclusive, passar aqui na reunião, vencido o prazo necessário, né? O que está previsto na legislação para que vocês respondam, né? Para que dentro da estrutura haja resposta. Porque senão eu acabo gerando uma demanda que ela não é necessária. Então, se é 40 dias, 50 dias, eu preciso saber disso. Eu, por enquanto, ainda não sei. Eu penso que 30 dias seria o máximo ideal, é o que eu tenho feito como prazo, mas eu não consultei a lei orgânica. Então, inclusive, eu posso pedir, certo, ou olhar a própria lei orgânica ou pedir para o departamento jurídico para me informar qual é o prazo para a resposta. E aí a resposta, ela não é uma resposta particular para mim. Né? Eu quero deixar isso bem claro, porque aconteceu no caso que eu pedi para regularização da sala, que pareceu que era uma coisa pessoal, e não é pessoal. Não sou eu, vamos dizer assim, a situação não é minha. Tá? É uma situação dessa agremiação que nós estamos vinculados a ela agora, nesse momento. Tá? Só para Presidente, só para reforçar, fica tranquilo, porque eu também sou uma pessoa democrática, eu trabalho na gestão pública, porém sou uma funcionária efetiva, então eu também trabalho em prol da população, fique tranquilo. O que porque Então, foi a Câmara Técnica que enviou, tudo bem? Sim. Eu vou falar aqui, porque na hora que me falam, a gente está com a experiência agora de conselho, né? Muitos nunca participaram de nenhum conselho. Então, o que acontece? Primeiramente, a gente tem que procurar saber como que está a situação das leis. Porque, às vezes, você manda uma pergunta que ela nem vai poder ser respondida, por quê? Porque você não tem um plano ainda. Mas eu entendi o ponto de vista do senhor. Mas a gente tem que se policiar em quê? Nós vamos mandar uma pergunta, ali o caso foi no caso de empresas para resíduos sólidos. A prefeitura, ela não tem ainda o plano, que isso já foi falado nas primeiras reuniões. Então, cabe à Câmara não ter nem mandado essa questão ainda, enquanto o plano não estiver 100% aprovado. É só que fique de orientação para todos, né? Tem a Câmara de Educação, tem a Câmara Técnica. Mas isso vai gerar uma história. Bom, vamos dizer assim, nós podemos esperar, certo, dentro do tempo, mas, vamos dizer assim, o poder público ele tem a obrigação e o dever de informar, certo? Informar. Inclusive informar de maneira formal, certo? Eu escutei o senhor falar, espero que o senhor termine de falar.
É assim, o que eu estou explicando? Para nós do conselho, eu estou falando como conselheira, nós do conselho tomar os cuidados devidos antes de mandar questionamentos, porque a gente tem que saber se está dentro das normas da lei. No caso de eu estou falando isso porque o de vocês é específico para resíduos. Vocês mandam a indicação de empresas, claro, vocês vão receber a resposta, o que está acontecendo ou não. Só que assim, nas primeiras reuniões, eu já fui informando, agora eu vou falar como poder público, eu já informei nas reuniões que o plano de resíduos não está pronto. Então, se o plano não está pronto, ainda não pode ter ainda os questionamentos de como que está sendo o andamento. É só estar falando de acordo com a lei, tá? E a gente tem que tomar esses cuidados para não gerar, tipo assim, você quer a resposta lá do processo, vai primeiro para o gabinete do secretário, e fique claro que a Coordenadoria de Meio Ambiente, ela responde para o secretário de obras. Então, vai tudo primeiro para ele, e depois ele despacha para o departamento. A gente vai ver, igual o senhor falou, vamos agir conforme as leis. O que está no plano diretor, o que está no código do município, e aí a gente vê os prazos. Aí a gente, como a gente não tem experiência, não só... eu tenho algumas como, na verdade, como visitante. Eu não fazia parte do conselho. Então, a gente começa a entender melhor quando a gente começa a participar e começa a ir atrás das experiências de amigos, de pessoas. E o nosso intuito aqui é o mesmo: melhorar o meio ambiente da cidade, do estado, do país e do mundo, né? Esse é o meu intuito. Okay. Então, a gente tem que tomar os cuidados para a gente ter sempre amparo. Toda vez que a gente for fazer algum encaminhamento, vamos primeiro consultar. Porque acho que a maioria das leis está na Câmara. O que não estiver na Câmara, aproveito e cumprimento o vereador Aguinaldo. O que não tiver no site da Câmara, pedir para colocar, porque tem que ficar aberto, né? Muitas leis estão as pessoas têm que ter acesso a tudo. Então, toda vez que a gente for fazer um questionamento, a gente consulta antes, e aí a gente vai ter o amparo legal para se defender o conselho em si, que o intuito nosso é o mesmo. Eu espero que você tenha me entendido. Sim, perfeitamente. Aí vamos dizer assim, você vai compreender toda a minha angústia justamente no próximo protocolo que foi feito, Rosalie, você vai compreender. Porque, por exemplo, aí eu comuniquei, eu não sei se comuniquei da maneira correta, mas existe na Prefeitura de Francisco Morato um órgão que se chama Vigilância Sanitária, certo? Esse órgão existe só para eu saber, sim ou não? Sim, existe. Eu já terminei, pode falar. Não, então é só para eu poder entender. Existe esse órgão. Então eu não mandei carta para ninguém, certo? Então eu pedi à Vigilância Sanitária que se manifestasse e indicasse alguém, certo? Para uma reunião que deve acontecer com a Sabesp sobre o tema águas servidas no nosso município. Certo? Então esse protocolo, por exemplo, ele não foi respondido. Só que, vamos dizer assim, na minha ideia, certo? De prazo, a reunião foi marcada para o dia 17 de fevereiro. Que, inclusive, isso eu vou fazer uma comunicação e, na verdade, nós podemos terminar a reunião, inclusive já constar na pauta, que estão todos convocados para uma reunião extraordinária no dia 17 de fevereiro, cujo tema é águas servidas e cujos participantes... É o único tema, porque, pelo que eu sei e da experiência de outros conselhos, reuniões extraordinárias devem constar de uma única pauta, pauta única. Então, a pauta é águas servidas, tá? E os interlocutores são a Sabesp e a Vigilância Sanitária. Para que nós possamos colocar fluxo em andamento e as coisas funcionem, nós precisamos ter a resposta das pessoas com indicação de quem é que vai participar. Entendeu? Então, hoje nós estamos chegando em 30 de janeiro, certo? O protocolo foi feito em 30 de dezembro. A reunião acontece no dia 17 de fevereiro. Então, vamos dizer que tem um período de férias e não sei do que tal, né? Então, nós temos que compreender como é que funciona o fluxo para que as pessoas possam responder, tá? Porque, por enquanto, não chegou. Assim como outros respondem de uma maneira um pouco mais rápida, nesse caso, ainda não chegou. Então, não chegando a informação, de repente, até a convocação que eu fiz, ela é inócua. Por que ela é inócua? Porque nós não temos a pessoa que é o interlocutor necessário para a conversa, tá? Então, aí, como vocês estão dentro da estrutura e vocês compreendem melhor e entendem, né, muito mais do que quem está de fora, certo?
Então, como é que nós potencializamos essa situação para que a reunião ocorra no dia 17 de fevereiro? Que aí foi pedido com 45 dias de antecedência, certo? 45 dias de antecedência. Foi pedido no dia 30 de dezembro. Entendeu? Então, em que momento é que eles vão responder para eu poder acionar as pessoas, inclusive convocar as pessoas do conselho? Aí isso é uma resposta que eu não sei dar, tá? Então, só para que vocês tenham... Então, fica registrado que nós pedimos, certo? Para que a vigilância sanitária se manifeste, indique alguém para discutir a pauta águas servidas, juntamente com a Sabesp, que já se prontificou a participar, na figura aqui do Cláudio Ferreira e do Gabriel, certo? Que estão participando aqui da reunião. Mas, da outra parte, nós não tivemos ainda a resposta da vigilância sanitária. Tá? Bom, outros protocolos já tiveram resposta e já foram discutidos em reuniões passadas. Então, sobre os protocolos, era isso que eu gostaria de falar. E aí nós vamos fazer esse dever de casa de estudar, então, a legislação, né, da lei orgânica do município sobre prazos e etc. tal. E, inclusive, né, aí vocês que estão dentro da estrutura, Rosali, que vocês nos informem da melhor forma possível qual o melhor fluxo de informação dentro do organograma para nós podermos nos comunicar com os órgãos, tá? Então, por exemplo, nós temos uma demanda de conversar com a Secretaria de Educação, tá? Então, nós comunicamos diretamente ao gabinete, ou sei lá quem lá, na figura da Lélia Hartmann, que deve estar respondendo ainda pela Secretaria de Educação, etc. tal. Como é que é o fluxo de informação, como é que isso funciona, tá? Para a gente poder não ficar gerando demandas indevidas, como você bem salientou com relação à questão aí que já tinha tido uma comunicação, mas isso foi feito no seguinte sentido, certo? De que é preciso ter o registro, né? É lógico que eu creio que a resposta que você deu tá registrada nos nossos anais, nas nossas atas, tá? De qualquer maneira, houve essa situação, porque era uma demanda que veio externa, então haviam pessoas externas envolvidas, tá? Então, por isso que foi demandado. Para que essas pessoas, com certeza, vão cobrar algum posicionamento, uma resposta e tal, a gente vai dizer, olha, a resposta é X para vocês. Pronto, é isso, tá? Então, só para a gente poder entender. Então, com isso, também nós vencemos aqui o terceiro, quer dizer, da minha parte, porque aí eu tenho que abrir para as outras câmaras técnicas, que da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos houve apenas essa reunião. Nós precisamos ainda deflagrar a nossa segunda reunião, que deve acontecer no mês de fevereiro, tá? Para aí depois, no mês de março, então, é que nós vamos fazer uma segunda comunicação acerca dos andamentos do trabalho. Aí tem as outras câmaras técnicas, que é a de Educação e Meio Ambiente, e tem a educação, a Câmara Técnica da causa animal, de proteção animal, tá? Então, se vocês tiverem algum relato, alguma coisa a acrescentar que precise constar na ata, aí vocês têm esse espaço agora para poder falar a respeito. Boa tarde, pessoal. Eu sou aqui participante da Câmara Técnica de Proteção Animal. Nós tivemos em 2021 2 reuniões no final do ano. E nós estamos reajustando aqui as agendas para dar continuidade em 2022. Até então, as nossas reuniões elas iriam acontecer às segundas-feiras à noite, mas por conta de conflito de agenda, nós estamos alterando para que elas passem a ocorrer nas quartas-feiras de modo quinzenal. Nós vamos iniciar já na semana que vem. A primeira reunião vai ser no dia 2 de fevereiro. Então, por enquanto, participamos eu, a Ivanete e a Josefa. E eu aproveito aqui a oportunidade para reabrir o convite para os demais conselheiros também, que queiram participar da Câmara ou de alguma reunião especial. A partir do dia 2 de fevereiro, com frequência quinzenal, a gente vai dar andamento aqui com as reuniões. Ok, muito obrigado, Indira. Você gostaria de colocar mais alguma coisa? Bom, a nossa primeira reunião nós falamos a respeito do Dezembro Verde, que era a pauta mais próxima, e nós estamos também numa discussão a respeito da situação dos cavalos, que eu já abordei em uma das reuniões ordinárias aqui do Conselho, que inclusive a gente também pretende elaborar aqui um protocolo, vou precisar inclusive da sua ajuda, João, com isso, para
solicitar para a prefeitura mais informações a respeito da empresa que presta esse serviço com os animais de grande porte aqui na cidade. Tá ok. Eu creio que na outra reunião a gente quase que pensou também numa coisa dessa, mas a gente não desencadeou, né, Indira? Perdão. Foi, verdade. Mas não tem problema, a gente já inicia aqui com esses estudos e aí já coloca nas próximas pautas. Tá perfeito. Aí, eu creio que na Câmara Técnica de Educação Ambiental, quem que era a Dona Ivanete tomava parte dessa Câmara? Sim, professor. Faço E, parte, sim. e aí, Eu, a Josefa e a Renata. ah, Nós tivemos algumas reuniões, né, tratando dos assuntos, né, para ser abordado nas escolas, porém, a gente ficamos esperando uma resposta da Renata Patrícia, que né, faz parte do nosso grupo, para que ela trouxesse algumas informações para que a gente pudesse dar andamento, mas em nenhuma reunião ela pôde participar, e a última resposta que ela nos deu foi essa semana, que esse ano vai ser trabalhado as ODS, né, que a prefeita ia dar palestra e só isso. Então, nós ficamos parados sem poder dar continuidade, né, naquilo que a gente estava em reunião. Por enquanto é isso. Mas nós vamos tomar, né, agora, para podemos fazer outras reuniões para ver que podemos dar continuidade. Porque ela não deu nenhuma resposta para a gente. Então, bom, é isso. Por então enquanto é isso. eu vou... Obrigado, viu, Dona Ivanete? Eu vou retomar uma questão aqui pela ordem, porque assim, no primeiro protocolo que foi feito, então é uma questão de aprendizado, eu coloquei muitos itens no mesmo documento, né? O que acabou redundando de que uma parte do documento foi respondido e outra parte não. E aí, na fala da Dona Ivanete, eu acabei me lembrando, certo, de qual foi a situação em que eu acabei encontrando com a secretária de Educação e eu solicitei para ela uma conversa, depois eu vou entrar em contato com ela novamente, que é para ela tomar parte desse grupo de discussão, porque aí vocês têm uma efetividade no que diz respeito a isso. Mas aí veio, puxou pela mente o seguinte, que eu pedi, né, eu encontrei com a Lélia, foi inclusive na reunião, para apresentar o sistema de monitoramento que foi implantado no centro de Francisco Morato, certo? E que está dentro de um programa que chama Sandbox e que eu solicitei do poder público que ele me informasse como tomar parte desse, como que empresas ou gente interessada em apresentar soluções tecnológicas para dentro da cidade pudesse tomar parte ou fazer parte desse projeto que vem de uma associação, etc. Tal. Só que essa resposta especificamente ela não foi construída. Então ela não veio de forma nenhuma. Eu não sei se por conta da estruturação se tem alguma forma, né, de algum outro interlocutor, alguma empresa tomar parte, mas de qualquer maneira eu solicitei isso e gostaria de deixar registrado que isso foi feito no dia 14 de outubro de 2021 e até o momento não veio nenhuma resposta acerca disso, tá? Só para deixar registrado. Bom, aí o professor Aguinaldo, ele entrou de novo, professor, caiu, o senhor está aí porque... Aí o próximo item seria a convocação para a primeira reunião extraordinária, que é essa que eu acabei de falar, e nós não temos a resposta ainda da vigilância sanitária, né? Esse seria o quarto item da pauta. Então, a princípio, estão todos comunicados que haverá essa reunião, não convocados, né? Então, a convocação ela vai ser expedida no momento em que eu tiver a posição dos interlocutores que precisam se sentar na mesa para a conversa, tá? Nesse momento, eu materializo, ou então, um pouco antes, aí vamos dizer assim, com 5 dias de prazo antes, 5 dias antes, eu suspendo, né, essa agenda prévia para que vocês liberem a vida de vocês, caso não haja uma resposta efetiva da parte da vigilância sanitária. Tá? Aí, eu gostaria, se o professor Aguinaldo tiver, então, que nesse item outros assuntos, que ele viesse trazer uma saudação para nós, e ele contribuiu bastante aqui no nosso chat, viu, Indira? Não sei se você está acompanhando, inclusive com essas demandas que nós colocamos acerca de leis, de legislações e tudo mais, né? Que como ele agora está dentro da Casa de Lei, né? Então ele tem bastante fluxo e entendimento acerca dessas coisas, tá? Ele conseguiu entrar de novo ou não? Consegui, professor. Tá, por favor, professor. Então, a palavra é sua por alguns minutos aí. Eu espero que
o senhor tenha compreendido a nossa sistemática de reunião, é dessa maneira que nós temos conduzido, né? O pessoal traz as devolutivas aqui, porque tem, né, os representantes do poder público. Algumas situações acabam ficando meio que nebulosas, aí a gente acaba gerando uma outra demanda, né? Mas eu creio que na conversa é que nós vamos nos entender e vamos fazer o melhor para essa cidade, tá bom? Então, a palavra é do senhor. Queridos, eu quero cumprimentar a todos, agradecer a oportunidade e dizer o quanto isso significa de evolução, de desenvolvimento para a nossa cidade, né? É fácil entender que quando se fala em meio ambiente, a gente está falando de 3 grandes instrumentos, né? A renda, estamos falando da questão ambiental e, claro, social, né? Então, alguém que tem dúvida disso, né, até mesmo a nossa cidade nesse momento, tem percebido o quanto é importante falar da preservação do planeta, porque isso tem a ver com uma organização, com logística, tem a ver com uma vivência. E vocês aqui representam toda essa construção. Então, em nome aí da Roseli, cumprimento todos os servidores públicos, municipais, cumprimento os agentes, né, em nome do Cláudio da Sabesp, que é a nossa grande parceira aqui de desenvolvimento e de construção da questão ambiental, e, professor João, o cumprimento, assim como todos os outros conselheiros que dão esse grande exemplo aqui de construção. Bom, pessoal, eu acho que o que traz, né, toda vez que a gente fala em sustentabilidade, a gente precisa falar em metodologia de trabalho, a gente precisa desenvolver aquilo que as ODS traz muito bem, que são indicadores, né? Então, qual que é o indicador que a gente tem usado ano após ano para ver a nossa evolução? Eu tenho certeza que isso faz parte da prática operacional. Quando assumimos aqui, pela indicação dos demais vereadores, a Comissão do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Urbano, nós descobrimos que tinha ausência de um grande trabalho. Faltava, inclusive, uma produção efetiva, né? Considerando que o assunto é tão importante, isso não podia ficar em aberto. Por isso que o ano passado nós fizemos o primeiro ato, nós ficamos muito felizes com a composição desse conselho, porque é exatamente esse estudo, e é isso que o professor João traz, que nós não vamos ser pegos de surpresa como foi essa questão da taxa do lixo, né? Veja, os municípios foram goela abaixo, vitimados por uma decisão federal, uma decisão que veio e criou aí, está criando, né, uma dificuldade muito grande. Então, é por isso que a gente, ao se colocar aqui, nós estamos pensando, sim, nesses prazos. E é interessante que muitas outras situações estão por vir. E a gente tem aí mais uns 6 meses, mais ou menos. E a gente não pode ser pego de surpresa. A gente tem que começar a analisar tudo isso, e é por isso que tem que se discutir mesmo. Já conversei com alguns empresários e falei, vão ter coisas novas aí até o final do ano. Já está lá na lei que foi aprovada em 2010. O problema é que, às vezes, a gente tem dificuldades de sentar e investir tempo. E hoje, por isso que Francisco Morato pode ficar feliz, porque tem um conselho com um grupo técnico, um grupo empenhado, que tem produzido essas pesquisas. E é isso, a democracia ela dá trabalho, e vamos lutar por esse trabalho. Porque é dessa maneira que a gente sistematiza, sim. Temos que melhorar a nossa comunicação, eu aqui já fiz várias indicações de projetos de lei, estou esperando também devolutivas, já pedi a criação de um grupo para lidar, Câmara Municipal, Poder Executivo, Sociedade Civil, da questão ambiental, porque é ela que vai evitar que novas surpresas apareçam por aí, e realmente a gente tem que pautar algumas coisas. Quando se trabalha com planejamento e organização, a gente consegue desenvolver. E Francisco Morato tem a grande honra de ter a sabedoria de um poder executivo que adotou as ODS, Agenda 2030. Então, nós temos todos os amparos para poder trabalhar em cima desse item. Então, agora é juntar toda essa boa vontade, toda essa capacidade técnica de organização política, de Câmara Municipal, de Poder Executivo, e a gente produzir esses dados. E aí, professor João, eu quero dizer que eu vou ajudá-lo também nessa busca com a vigilância sanitária por questão das águas servidas, né? Eu tenho aqui 40 ofícios
que falam dessa dificuldade. E não é possível. A gente precisa resolver isso. E é uma questão de saneamento básico, essencial, que precisa ser, de fato, pontuado. E aí nós temos que chamar também a Secretaria de Obras, porque eu já vi que tem uma dificuldade de triangulação, né? Inclusive o Cláudio, que aqui nos acompanha, esteve lá na rua Maria Helena Feitosa, foram 7 anos de luta para poder resolver o problema do esgoto, de água servida. Resolveu, Cláudio. Parabéns. Inclusive, nós vamos fazer, meu querido, uma divulgação massiva sobre isso. Mas espera aí, será que a gente vai gastar todo esse tempo? E lá não era uma problemática de Sabesp, de fato. Ficou evidenciado isso daí. Então, nós vamos precisar gerenciar isso. Nós temos um grande mal, inclusive eu agradeço aqui, grandes parte dos conselheiros que estiveram naquela ação ali, perto da Rua da Gruta, para poder trazer uma ação sobre a questão do lixo na calçada. Né? É uma questão ambiental que a gente precisa criar alguns mecanismos, a gente precisa tratar essa agenda com prioridade para a gente poder superar esses desafios. Então, esse exercício aqui, ele é muito bom, ele é seguro. E eu vou fazer, estou pedindo aqui para a assessoria mandar todo um conjunto das indicações dos projetos de lei, dos projetos de lei em si, que a gente trata sobre a questão ambiental para os conselheiros. E algumas propostas que nós vamos colocar esse ano, para que vocês possam, de certa forma, apreciar. E sobre a questão em especial, né, eu, em uma fala com a Josefa, conselheira aqui, ela me colocou algo que eu confesso que me deixou escapar. Eu deixei escapar e eu fiquei muito feliz pela participação dela. Porque no nosso Código de Obras, de fato, tem que trazer uma abordagem sobre a questão das áreas florestadas, da questão da retirada, da questão de como é que isso vai ser gerenciado, e isso tem que ser discutido, né, tem que ser pontuado como um elemento de construção. Daí a importância do conselho, dos conselheiros em toda essa formação. Então, eu quero dizer para vocês que a comissão aqui ambiental, ela está disposta, ela tem essa ação aguerrida. Nós precisamos, sim, criar canais de comunicações, a gente tem que começar a discutir, analisar, ver a questão dos resíduos, seja eles sólidos, resíduos, no geral, infraestrutura morata, a questão da regulamentação dos caçambeiros. Eu acho que isso é um item que nós precisamos nos atentar para isso, até mesmo para a gente não sofrer as punições da Lei 12.305. Todos esses aspectos, eles passam, sim, por questões de prazos e, principalmente, de um planejamento robusto que vai nos permitir, como protagonistas aí dessa ação, desse instrumento aqui democrático. Então, acho que isso é algo que está sendo construído. Parabéns a todos os conselheiros e nos colocamos aqui inteiramente à disposição para juntos fazermos essa caminhada. Tá bom? Obrigado, professor. Obrigado a todos os conselheiros. Professor Aguinaldo, muito obrigado pela sua fala. Nós temos aí um tempo bem grande de reunião. A nossa pauta, essa primeira pauta, é uma pauta relativamente reduzida. Mas eu gostaria, inclusive, para que nós não fiquemos, certo, nessa mesma dinâmica, que eu creio que ela não está boa, né? Que a pauta, ela tem que ser construída nesse momento, a pauta da próxima reunião. Porque assim, inclusive até por uma questão de tempo, né, ou, por exemplo, se acontece um problema particular meu, que eu assumi essa tarefa de redigir o documento, encaminhar, assinar para ser publicado e tudo mais, então que outra pessoa consiga fazê-lo, porque nós já discutimos. Então eu creio que nós podemos aproveitar esse momento, vai sobrar um tempo ainda razoável para a coordenadoria poder comunicar o que for necessário, o que eles tiverem de demanda, mas nós poderíamos já fazer agora a construção da nossa próxima pauta. Ou então, pelo menos, deixar indicado que ao longo dessa semana, sexta, e a próxima semana, está aberto para que se indique pontos para a próxima pauta, para que aí eu já construo isso durante a próxima semana e eu já encaminho o quanto antes, para nós não sermos pegos de surpresa. Porque eu tive 2 situações que acabaram me atrasando, né? Na verdade 3. A primeira foi o atraso na pauta de dezembro, porque nós antecipamos bastante a nossa reunião, que aconteceria somente no período de festas. E no mês de janeiro, infelizmente, no dia 1º de janeiro, eu sofri um acidente, certo? E nessa semana, a minha esposa foi diagnosticada com Covid, certo?
Então as coisas acabaram. E o meu acidente me deixou numa situação que assim, eu machuquei o meu joelho e eu não conseguia ficar sentado, certo? E aí imagina como é que é, mesmo eu pegando o computador para escrever em cima da barriga na cama e tudo mais, não deu certo. Não é que é uma questão de justificativa, mas as pessoas, eu sou um ser humano, né? Então eu estou sujeito a falhas, não é? Então, mas nós podemos evitar, inclusive, isso para podermos atender às pautas, né? Então nós já podemos construir. E eu creio que ela tem que ser. Foi um acidente doméstico, Tom. Eu estava fazendo um serviço aqui na minha casa e, inclusive, vamos dizer assim, eu contratei o serviço de uma caçamba para poder retirar um entulho, né, que está depositado no fundo do quintal, e a caçamba virou e me derrubou de cima do andaime, certo? Que é outra coisa que, vamos dizer assim, esse é um serviço que a gente tem até avaliado, já conversamos aqui com o professor Aguinaldo sobre algumas situações, porque assim, tem uma série de problemas técnicos, problemas ambientais que envolve essa operação e esse serviço, né? E, vamos dizer assim, mesmo eu tendo toda a expertise, né, eu falo assim, o engenheiro de segurança sofreu um acidente por falta de análise de risco, né? Então, quer dizer, não estava, mesmo estando numa região, era uma questão que você tinha que fazer uma análise física do objeto, e aí não aconteceu, e vamos dizer assim, por graças a Deus eu não paguei com a vida, porque eu poderia ter morrido muito simplesmente, porque eu caí de uma altura de mais de 1,5 metro, né? Eu estava com meu corpo elevado a mais de 1,5 metro, né? E eu fui arremessado no chão. E aí, nesse momento, torci um joelho da perna direita, então comecei o ano com o pé direito, né? Literalmente, porque eu torci a minha perna direita, não é? Então, esse foi o fato, né? Que acabou me deixando nos primeiros... Agora eu já estou relativamente bem, ainda estou mancando um pouquinho ainda, tal, mas a dor já parou, já consigo ficar sentado, né? Então não tem problema. Mas, então, por conta disso, as coisas se atrasaram. Quer dizer, não só a questão com relação às demandas do Conselho, mas outras coisas da minha própria vida também eu tive que parar, porque, né, a máquina não está funcionando mais, eu não tenho como fazer. Então, por isso, né, para que esse tipo de coisa não aconteça, eu penso que nós devemos construir a pauta, já está estabelecido, pelo menos eu penso dessa forma, vocês podem dizer se concordam ou não, que todo mundo se encaminhe na próxima semana, né, ou o mais rápido que puder, algum item para a pauta. O nosso primeiro item sempre é a aprovação da ata dessa própria reunião, né? Isso já está estabelecido. E aí, na sequência, o que tiver que ser discutido. Né? Nós temos aí, quer ver uma coisa que já tem que estar na pauta? Se a gente conseguir materializar a reunião extraordinária, nós temos que levar o resultado dessa reunião extraordinária para a segunda reunião ordinária. Né? Então já é um item que está na pauta, ela já tá previsto aí, já é uma coisa que já pode redigir. E se alguém tiver alguma outra demanda específica, né? Indira, você por favor deixe isso muito bem registrado sobre as questões que você falou do protocolo, acerca da empresa e tudo mais da nossa ata, e aí vamos tentar produzir ela um pouco antes, até para eu poder gerenciar essa ação, né, de fazer esse documento. Eu me comprometo já aqui publicamente de estar fazendo um protocolo pedindo o esclarecimento acerca da empresa e tudo mais, que a Rosali já tinha, eu acho que a Rosali não, o próprio Nilson Serasa já falou sobre. E aí ele já fala aqui na sequência. Tá bom? Então, vocês estão de acordo de nós encaminharmos na próxima semana já os itens para a pauta, para a gente já construir isso e já tá uma coisa mais amadurecida? Até porque qualquer coisa na minha ausência, a Renata Patrícia, ela consegue já materializa o documento, inclusive ela está mais próxima da Rosali, já consegue assinar o documento, que aí eu tive esse problema no dia que eu enviei na segunda-feira, foi quando minha esposa estava passando mal. Eu levei ela para o hospital, certo? E aí a Rosali falou, precisava mandar assinado, que eu sempre faço aqui, escaneio e mando assinado, mas aí no meio desse turbilhão eu não consegui fazer isso. Aí eu falei para ela, olha, eu tô com um problema aqui, eu não consigo assinar agora. Aí eu acionei a Renata, e a Renata falou, cara, eu também não consigo. Né? Aí eu falei, pô, então agora lascou, já tô atrasado, vai ficar mais atrasado ainda. Aí eu só consegui enviar no final da tarde, no começo da noite, né? Eu assinei, escaneei e mandei. Então, para evitar esses atropelos, a gente já faz isso antes, né? A gente pode amadurecer também uma coisa, de uma sistemática de trabalho nosso, que, por exemplo, a materialidade da nossa ata de reunião, ela pode acontecer logo ao final da reunião ou um pouquinho depois, né? Porque, vamos dizer assim, o script dela não muda muito, né, o Indira? Se você for olhar. Então dá pra gente colocar algumas coisas e tal, e aí dentro, com a pauta construída, você consegue fazer
a construção do script da ata um pouco antes, e aí só complementa com as falas, o que tiver e tal, e já consegue materializar o documento, para a gente poder colocar fluxo e não ficar as coisas penduradas para fazer. É uma ideia, né? Tá bom? Então é isso, da minha parte. E aí fica, se alguém tiver algum comentário, e aí na sequência as comunicações da coordenadoria, o que vocês tiverem de colocar, para a gente se encaminhar para o final da reunião. É uma boa forma para a gente se organizar, João. E só que antes de abrir para o pessoal da coordenadoria, eu vou só já reconfirmar aqui as presenças para constar também na ata. Isso, muito Que bem. a gente normalmente muito bem faz no lembrado. início. Aí assim, então temos, viu, para aproveitar que você falou sobre presença, o Anderson, ou Anderson, como ele é chamado, né, Wanderson com W, ele comunicou que quem vai estar tomando parte das reuniões é o Tom, e o Tom está presente aqui, que é o suplente dele, por alguma questão de ordem do trabalho ou particular dele. Ele só disse assim, ó, nas 2 próximas reuniões, então essa é a próxima que o Tom vai estar substituindo ele. Então eu penso que isso já é uma justificativa, ele já inclusive colocou o Tom de sobreaviso acerca disso, tá bom? E as meninas da educação, né, que são a Renata e a Vanusa, né? A Vanusa que ela chama, elas estão em reuniões de planejamento, que coadunou aqui com a nossa reunião, e ela já tinha avisado, já lá na nossa última reunião, ela já tinha feito isso. Então, para constar que a ausência foi justificada, né, por elas dessa forma, tá bom? Perfeito. A delas eu já tinha também marcado aqui. Eu tenho então aqui a presença do senhor João, Indira Ivanete, Amara, Josefa, o Nilson, o Cláudio, Silvio Leandro hoje não esteve. O Silvio Leandro também encaminhou uma Ele justificativa. está em férias, né? Está em férias. E Isso. aí ele inclusive tem uma demanda para mim, que é o seguinte, o que é a suplente dele, ele falou o nome da moça, eu não me lembro agora, ela não se encontra mais nos quadros da prefeitura, né? Que é o caso, por exemplo, da Verônica Bayer também, que ela já pediu para sair, né? Porque ela não faz mais parte da instituição que ela representava, então ela comunicou, inclusive, no grupo que ela estava saindo, então ela já não toma mais parte, é uma vaga que está aberta aí para... Eu não sei, a Verônica era suplente ou era titular? A Verônica era a primeira suplente. Então, aí ela comunicou que ela não participaria mais, que ela fazia parte de uma instituição, que é uma casa, alguma coisa assim, não é? Sim. E aí ela falou que ela não fazia mais parte dos quadros de funcionário e ela não ia tomar parte, porque ela fazia parte do conselho por ser dessa instituição. Então ela se comunicou e saiu. Entendeu? Sim. Nesse caso eu tenho uma dúvida, não sei até se o pessoal da coordenadoria sabe já nos orientar. Nós temos então aqui a falta de 2 conselheiros, né? A Verônica e a Thaís. No caso da Thaís, como era uma indicação do poder público, a Roseli mesmo já colocou que o presidente precisa solicitar uma nova indicação de um representante do SAMI. Mas no caso da Verônica, que era representante da sociedade civil, a gente fica realmente com uma pessoa a menos ou tem alguma outra forma de substituição? Como que acontece nesse caso? Isso não tem nada no nosso regimento e a gente não colocou. Indira, no regimento, ela a única coisa que informa é que se tiver 3 faltas consecutivas, a pessoa ela é excluída do conselho. Aí, no caso aqui do poder público, o presidente solicita da pasta responsável, no caso da educação, que indique um novo suplente ou um novo titular. Certo. Então, a moça que saiu, ela era uma suplente também, certo? A Thaís era suplente também, suplente do Leandro. Então aí a gente tem que solicitar um novo suplente, né? Eu creio que aí, por exemplo, da sociedade civil, se sair um dos titulares, por exemplo, um suplente vira titular e aí vai até, assim, na hora que extinguir, né? Todo mundo. Né? Não, são 5 suplentes, né? Acaba que a gente não coloca uma ordem. Se de repente alguém da sociedade civil sair, entra o primeiro suplente. Se o primeiro suplente sair, tem o segundo, o terceiro e assim
Não quer dizer que, tipo assim, o suplente da Indira, aí substitui a Indira, e se o suplente sair, perde a vaga da Indira. Não, tem vários suplentes que vai assumir até 5 cargos, no caso. Mas eu creio que, pelo engajamento aqui do nosso conselho, possivelmente isso não aconteça, não. Certo. Bom, então, só concluindo aqui a lista de presença, eu tinha parado no nome do Cláudio, estão presentes também o Gabriel, o Tom, Rosali, e hoje com a presença especial também do Aguinaldo, que não é conselheiro, mas está aqui participando com a gente hoje, também consta aqui na ata. Então, mas muito propriamente ele faz parte da Comissão do Meio Ambiente, né? Sim, também então, parte da comissão. Tá, então a gente agradece muito a participação e o proativismo dele, né? E aí, Rosali e Nilson, né? O que vocês tiverem para colocar de comunicação, alguma coisa que tenha passado, né? Ou que, né, a gente possa fazer para corrigir, para melhorar a nossa comunicação, vocês podem ficar à vontade. Oi, boa tarde a todos e a todas. Só me justificando aí, inclusive, enquanto a Rosali estava online, eu estava junto com ela, só que eu estava dirigindo o carro, né? Nós estávamos indo para uma reunião da educação, e aí, por conta aí de um problema... Isso, é esse mesmo planejamento onde a Vanus e a Renata estão, está sendo feito lá no CSU, mas aí, por conta de problemas ontem, mudou toda a programação. Então, o nosso dia de hoje passou para amanhã, inclusive, que é voltado à sustentabilidade. Mas a gente não houve tempo hábil de nos avisar e a gente acabou saindo daqui e indo para lá, mas tudo bem. O que eu queria dizer, agradecer a presença de todos, agradecer a presença aí do nosso vereador Aguinaldo, e dizer sim, presidente, nós aqui da coordenadoria, toda vez eu repito e eu não canso, nós estamos à disposição. Eu continuo aguardando vossas senhorias aqui para que a gente possa conversar, Ivanete, Indira, Gabriel, João, venham aqui, conversem com a gente para vocês entenderem a dinâmica do nosso trabalho. Então, o presidente, muitas vezes, eu entendo que vocês pedem, o conselho pede alguma informação, mas não é que nós não estamos informando. Muitas vezes o documento já passou pela minha mão e foi embora. Só que nós temos uma coisa, eu sou o coordenador, depois de mim vem o secretário e depois sai mudando todas as secretarias. Cada secretaria fica no andar ou muitas vezes fora do prédio. Então, o que eu faço é isso. Então, houve o questionamento sobre os resíduos sólidos, eu já havia comentado lá atrás também, isso daí nós estamos, através de ação judicial, foi firmado o TAC por conta do resíduo, do plano, e até hoje a gente não conseguiu. Mas ele está pronto e agora ele vai ser revisado, ele foi feito errado, o CAEX apontou, foi feito de novo, errado de novo, mas isso é uma coisa que não dependeu dessa gestão, já vinha lá de trás. E agora essa gestão vai fazer um novo plano, tudo completo, somente aí nós vamos poder cuidar da coleta seletiva, dos caçambeiros, da movimentação, do lixo urbano, só aí a gente vai conseguir atender a lei do civil. Então, nesse momento, para nós está sendo muito... O que mais a gente quer é isso, é resolver esse problema. Desde 2017, as pessoas que acompanharam comigo viram o que nós fizemos aqui. A prefeitura, o meio ambiente não tinha nada, gente. Nunca teve ninguém nesse meio ambiente. Quem acompanhou sabe, só tinha uma pessoa aqui que ela tinha que ter porque tinha que estar lá no cronograma. Quando nós começamos, nós tínhamos 7 aqui. Então, hoje nós temos um viveiro de mudas, nós temos compensação ambiental, nós temos aí a nossa primeira criação foi o Fundo Municipal, só que o Fundo Municipal foi criado a lei. Para nós, o que acontece? Foi criada a lei, viu só, está aqui o seu Fundo Municipal. Só que eu tenho que ter mecanismo para conseguir alguma coisa para colocar recurso lá dentro. Eu pergunto aos senhores, onde é que está esse mecanismo? Eu tenho ele? Eu não tenho.
Isso tudo é depois do plano municipal de resíduos sólidos. Aí a gente vai conseguir ter alguma coisa. Eu posso falar, a participação do Conselho vai ser muito importante em algumas decisões voltadas ao meio ambiente, assim como disse o nosso vereador. Para o Então, esclarecimento, gente, Nilson. estamos à disposição, sim, constantemente, o tempo todo. Está todo mundo me ouvindo bem aí? Desculpa. Não, estamos ouvindo, mas eu gostaria de fazer um esclarecimento. Posso fazer, não? Pois não. Então, acerca do fluxo de dinheiro para dentro do fundo. A situação primeiro é discricionário do executivo que ele tem que colocar isso, certo? Então, é feito por uma lei ordinária, certo, do executivo, certo? Mas nós podemos apontar da onde sai, certo? Quais são os recursos. Então, por exemplo, esse que você disse aí que você faz TAC, certo? Uma TAC, você pode explicar melhor para as pessoas o que é uma TAC? Não. O TAC que eu falei, termo de ajuste de conduta, é isso. Isso daí, deixa eu só explicar. Olha, eu vou resumir aqui rapidinho para não ficar muito longo. Em 2010, a Lei Federal 12.000 determinou que todos os municípios brasileiros, 643 municípios, cumprissem a lei, ou seja, fazendo o seu plano municipal de gestão de resíduos sólidos. Ponto. E deu um prazo até 2015. Na verdade foi lá 2015. O que aconteceu? Muitas prefeituras, hoje nós só temos 70 prefeituras com esse plano pronto. Francisco Morato não ia ser diferente. Então, quando chegou em 2014, ele não fez. Quando foi em 2015, ele continuou não fazendo. Quando foi em 2016, quando foi instaurado um inquérito criminal junto à promotoria, o prefeito antigo foi chamado lá e firmou um TAC. Ou melhor, desculpa, ele foi chamado lá e falou, olha, você vai ter que fazer o plano. Ele pegou e fez o plano. Um plano, copia e cola. A empresa veio e fez, eu acho que, na minha opinião, tá? Eu sou da cidade há 50 anos, eu sei como é que funciona isso aqui. O cara acho que fez o levantamento das áreas onde descarta tudo pelo Google, né? Porque não é possível. Os locais que ele colocou lá, mas tudo bem. Foi feito, foi mandado. Já era um inquérito, foi mandado para a promotoria para ver se eles aprovavam também, que aí já não era só mais o prefeito, já era a promotoria que tem que aprovar. A promotoria, por sua vez, doutora Vanessa, mandou para o CAEX, que é um órgão que cuida de crimes ambientais. Foi lá para eles, todos aqueles técnicos vieram, fizeram o levantamento, está errado. Só que esse está errado caiu na gestão Renata. Caiu na nossa gestão, a gente começou a ir lá, nós fomos até lá, foi eu secretário, depois foi eu sozinho, depois foi eu secretário e a prefeita, o promotor, ele entendeu que nós estamos interessados em resolver o problema, e vamos resolver o problema, e aí ele começou a nos dar o prazo. E quando foi na terceira vez, foi assinado um TAC. A prefeita assinou um TAC se comprometendo a resolver o problema. Termo de ajuste de conduta. Por pena, sob pena de, se eu não fizer isso em tanto tempo, vai ser assim. Então, agora, uma empresa... Nesse caso, o município pode ser penalizado, penalizado do ponto de vista monetário com relação a essa questão? Ele não ouviu. É que está meio... É que o eco aí é com vocês, porque vocês estão muito próximos da eco. Mas será que sou eu? Espera um pouquinho, tá? Desculpa. Gente, vai, vamos lá. Aí, agora tá tudo bem? Ainda tá vibrando ainda. Fala por aqui. Tá, deixa eu tirar aqui. Posso? Peraí, vou. Bom, aí você tá me ouvindo, né? Tá. Agora deu aí? Sim. Deu. Então, só para a gente poder entender, né? Então, porque uma das possibilidades, que num termo de ajustamento de conduta, pode ser que esteja previsto alguma penalidade, inclusive monetária,
se houver uma penalidade monetária, parte dessa penalidade monetária ela pode ser direcionada para o Fundo do Meio Ambiente. Porque Não. Pode ou não? Não. Presidente, pode ou não pode? Nós temos dois tipos de TAC. Nós temos o TAC que é firmado administrativamente por uma parte do governo que chama-se CETESB, né? Certo. Esse daí ele é um administrativo. E nós temos o criminal, que ele sempre é firmado por um órgão judicial, que seria a Promotoria de Justiça. Quando a Promotoria de Justiça chegou ao final, o cara não cumpriu, a pessoa não cumpriu, a empresa não cumpriu, é firmada aquela multa. E se a empresa pagar a multa, esse dinheiro vai para o Fundo de Assuntos, sei lá, tem um nome esquisito lá, que é lá do fórum. Eu mesmo já questionei o promotor uma vez, um amigo meu, ele falou, esse dinheiro ele entra lá para o fundo nosso aí, não sai mais não. Mas porque agora, assim quando como... é na CETESB, sim, a CETESB pode utilizar o dinheiro e repassar para algum órgão da prefeitura. Porque o Fundo Municipal do Meio Ambiente, pelo que eu vi aí do histórico de outros, né? Ele a verba que entra dentro dele, a saída é bem controlada também, porque é só para... Ela é controlada. Só que nunca entrou nada, né? Então, mas aí o que eu gostaria de contribuir no sentido da gente poder avaliar existe a possibilidade de você colocar, por exemplo, nós perdemos o prazo ano passado porque o nosso conselho começou a funcionar em agosto, né? Setembro, né? Agosto, setembro. E nós não participamos, certo, do plano de previsão orçamentária do município, porque nós poderíamos, inclusive, colocar na dotação do orçamento o que tem que ser direcionado para dentro do Fundo do Meio Ambiente. Mas nós também não participamos disso não, presidente. Mas é possível, Nilson. Então, pelo que eu vi, a não ser que as informações estão equivocadas, mas é possível, já no orçamento, você prever, dentro de todo o dinheiro que entra, que sai, tem uma parte que pode ser direcionada para o Fundo do Meio Ambiente. Então, a gente tem que ver que parte essa e como é que a gente faz. Entendeu? Ô vereador, pelo amor de Deus, o senhor já pode fazer aí o documento, solicitando aí... Antes que aprova o orçamento. Antes que aprova o orçamento. Mas são vocês acham que nós não queríamos isso? Hoje nós teríamos um carro para andar. Porque se tiver no orçamento um repasse de um valor X para o fundo, além das outras situações que a gente tem aqui, as nossas compensações, a gente hoje estaria melhor. Ô, vereador, faz um documento aí para nós. Fecha o seu que eu vou falar. Aí é que assim, por exemplo, essa questão de equipamento para a própria coordenadoria, ela pode ser que na discricionalidade do fundo, certo? Ela não consta. Entendeu? Tem que olhar direitinho isso aí, viu, Nilson? Você quer falar? Não, eu não falei ainda. Ele não quer deixar eu falar, presidente. A galera falou que eu falo demais, mas pode não falar. É assim, ó, a gente está dando mandamento para que o nosso município comece a fazer licenciamentos. Então, a ideia é que o município, através desse licenciamento, tudo que for licenciado no município vai para o fundo. Isso. Entendeu? Já é um caminho. Ok. E outras fontes de recurso, vocês já levantaram ou não? Não, ainda não. Vamos fazer a lei de autorização de corte e poda, para que, dependendo da demanda, da autorização, seja revertido em valor que vá para o fundo. Então, porque na lei, olha, o fundo existe como lei, aí tem que ter uma lei que regulamenta o fundo e quais são a fonte de recurso que vem e para onde esse recurso pode ir, certo? Isso tem que estar tudo descrito na lei, tá? Eu creio que está, eu só não sei ela de cor, né, mas a gente... Eu creio... assim, o fundo foi criado, então vamos dizer assim, se não existe recurso lá dentro é porque essa segunda parte de licitação ela não foi feita. Porque, então, é preciso que... então, o fundo está previsto, inclusive, na lei que previa esse conselho que só começou a vigorar depois. Certo?
Então, mas vamos colocar isso na pauta da nossa próxima reunião. Na verdade, foi feita a lei, tinha que ter sido feito o decreto, para regulamentar isso daí, para poder usar o orçamento para vir com recurso. E nessa regulamentação tem que estar previsto da onde vem o dinheiro para entrar no fundo. Isso. E como é que esse dinheiro que está no fundo pode ser usado. Tem que estar tudo descrito lá. Eu sei, mas assim, ô presidente, o senhor já ouviu falar em barriga verde? Como é que é? Barriga verde. Farinha verde? Isso se usa muito no exército, quando a gente não sabe de nada, a gente chegou novo. Então, para nós é uma coisa nova, mas a gente está gatinhando, e a gente precisa justamente disso, desse tipo de orientação, para daqui para frente a gente começar a correr aqui. Eu sabia sim, veio a lei, foi feita a lei, agora tem que ter o decreto para regulamentar, a partir daí para começar. Só que a nossa gestão, ela foi tão atribulada, essa do ano passado, que a gente tinha um monte de demanda e acabou, vai passando batida as coisas. Aí com a criação do conselho, começou a dar aparecer, os assuntos começaram a retornar novamente, e aí a gente começa a se inteirar mais. Mas eu tenho certeza que a gente está andando certo, está indo no bom caminho, nós estamos meio atrasados. Mas com relação a fundo municipal, gestão de resíduos sólidos integrado, isso tudo a gente vai resolver. Tenho certeza disso. E aí, presidente, quando você quiser vir aqui, vem aqui. Não, nós podemos ir, mas aqui nesse espaço nós aprendemos bastante também, viu, Nilson? Mas aqui, o senhor vai entender a dinâmica do negócio. Tá, não, eu vou. Eu só não vou prometer para você que eu vou ficar uma semana inteira trabalhando com você. Vai ter mais propriedade para fica à vontade, a gente senta aqui. Hoje nós estamos na sala de reunião nossa aqui do 7º andar, que ela está sendo ocupada no 7º andar. Mas aqui não tem problema nenhum. Vou marcar com você particularmente, certo? Uma agenda e eu vou aí ficar uma tarde aí. Fica à vontade. Nós conversar. A gente conversa sim. Tá bom? Tá bom? Olha, aí você, como eu disse, era um espaço, se vocês tiverem mais alguma demanda, alguma questão para colocarmos, nós encaminhamos para o fim, tá? Eu só vou falar mais um pouquinho, referente ao quê? Aí fica aberto para todos, né? Na próxima reunião, fazer uma sugestão na nossa pauta. Não é criticando, tá? Eu estou aqui para somar, né? A gente precisa, como conselho, a parte do resíduos ainda vai precisar estar faltando o plano pronto para a gente não, de repente a gente constrói algum plano, uma cobrança, e depois a gente tem que refazer de novo porque o plano não foi feito daquela forma. Então a gente vai esperar um pouquinho e o plano vai sair. Então a gente pode estar tentando, todos os conselheiros, né, alguns são ouvintes, mas todos têm voz, tá? Então, de estar sugerindo ações voltadas para a educação ambiental, que dá para a gente dar andamento, e ações voltadas para o bem-estar animal. Porque, assim, a gente está só cobrando, e a gente ainda não concluiu um projeto que saiu do conselho e que vai ter vida. Então, eu acho que todos que estão aqui, se não gosta de falar, escreve, põe no papel e sugere que a gente junta opiniões, só que no momento a gente faz pautado para a educação ambiental, para o bem-estar animal, né, e futuramente, se o plano estiver elaborado, a gente parte para o resíduos sólidos. E é minha sugestão, para na próxima pauta, as pessoas trazerem sugestões de projeto não, trabalhos, ações, gente, né, a gente fala projeto, parece uma coisa complexa, né, então a gente pode pôr ações. A gente gostaria, vou dar um exemplo, que nem eu queria fazer em dezembro, eu acabei não conseguindo, e esse ano, janeiro, está bem complicado, muitas pessoas foram afastadas porque pegou Covid, e todos os departamentos estão bem defasados de funcionários, né, então tá bem complicadinho. Eu também, no começo do ano, peguei uma gripe terrível, não era Covid, mas eu acho que deve ter sido essa nova variante de gripe, e eu fiquei muito ruim. Mas eu acho assim, fica a minha opinião aí para a gente começar a mostrar que o conselho, e claro que a gente tem que continuar cobrando, né? A gente estamos aqui também para isso.
mas mostrar também para que a gente veio. A gente veio para fazer a diferença. Então, minha sugestão é que quem puder, quem quiser, quem não quiser falar, não fala, mas vamos lá fazer educação ambiental voltada para lixo, educação ambiental voltada para a arborização urbana. Então, a gente pode ir por esse caminho da educação ambiental e trazer sugestões, e a gente une todas as sugestões e monta um trabalho que a gente possa estar fazendo. Tá bom? Bom, que se registre isso na ata. Me permite? Ô, Aguinaldo, só uma coisa que eu gostaria de pontuar, tá? Aí eu já abro para você também. Rosali, então, da mesma forma que aconteceu com o Código de Obra, né? Então, nós sabemos que o documento está sendo construído, o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, né? Então, para toda a construção que o meio ambiente ele seja, né, para tudo que se envolve dentro do organismo Francisco Morato, certo? O meio ambiente é uma questão primordial. Ponto. Certo? Se não existe uma Secretaria do Meio Ambiente em Francisco Morato, é uma falha. Não é? É uma falha. Mas tudo bem, vamos trabalhar com essa margem que nós temos. Então, o Conselho do Meio Ambiente ele tem que ser chamado, certo? A dar o seu parecer sobre esse tal desse plano. Antes dele ser consolidado. Você compreende? Então, assim, porque é uma questão de fluxo das coisas. Nós sabemos que ele está em construção. Então, antes dele ser consolidado, certo? Então, ou ele tem que ser chamado, ou ele tem que ser apresentado aqui dentro desse fórum. Nós podemos solicitar isso, assim como eu solicitei a questão do coisa aqui, certo? Então, é uma pauta que pode ser colocada. Eu posso fazer mais um protocolo na prefeitura, solicitando que o documento do plano, antes dele sair aí promulgado, que nós tomemos conhecimento dele, que nós opinemos sobre ele. Entendeu? Perfeito. Então, deixa eu só esclarecer, assim, foi igual o Wilson comentou, nem tudo depende de nós. Eu acho que, assim, se a gente tivesse um patamar de secretaria, seria totalmente diferente, né? Então, mas nós podemos solicitar. Não, com certeza. Eu acho que pode, eu já falei até uma vez, a gente pode solicitar tudo, documentar tudo. Eu sempre sou a favor de documentos, porque amanhã depois ninguém vai poder falar, olha, não pediram nada, olha, não falaram nada, olha, só mandaram uma mensagem. Não, tudo documentado, protocolado, porque assim, só quero que fique claro que assim, nem tudo depende do setor de meio ambiente. Tá. Mas tudo que tiver ao nosso alcance, a gente responde, com certeza, mas a nossa parte de conselho a gente está fazendo, protocolando tudo, se está certo ou está errado, igual aquele dos resíduos, que na verdade não é nem julgamento, é mais para a gente se policiar no que a gente está fazendo, para depois não ter, tipo assim, não ter amparo, porque ele fez de acordo com as legislações, o que está acontecendo na cidade. Okay. Então, com certeza, fazer um documento que o conselho sugere que seja apresentado antes de aprovação. Perfeito. Quem tiver mais sugestões, o conselho documenta e manda. É que nem você falou, tem o prazo de resposta. Não está tendo a resposta, aí é outra instância, mas que o conselho tem o documento que solicitou, tem. Tá, perfeito. Rosali, o professor Aguinaldo ele queria dizer alguma coisa. Professor, por favor. Bom, tá certo. Vai nessa linha. Inclusive, dialoga um pouco com o que você falou, Rosali. Acho que vai começar o ano pedagógico agora para as próximas semanas. Eu pergunto, qual articulação está sendo feita com as escolas? Né? Como é que nós vamos levar para derrotar aquela questão do lixo na calçada? Nós começamos a fazer um mapeamento, né? Quais são as áreas que estão com essa problemática. Nós também precisamos resolver algo que, como foi discutido aqui, da questão das águas servidas, que é um problema de um vetor de transmissão, de doença. E é interessante saber que, por exemplo, eu sei que tem um TAC. Agora, qual que é o prazo desse TAC? Isso daí eu já pedi aqui, a gente já vai buscar essas informações, porque quando você tem dados, você consegue ter decisão, você consegue dar uma resposta justa, você consegue se organizar com as pessoas. Agora, isso, se ele não tiver pautado num plano de trabalho anual, fica muito solto. Então, por exemplo, eu adoro conselhos, né, mas eu sempre me coloco assim, como é que um conselho não é uma reunião para marcar outra reunião? Quando tem isso que vocês já têm aqui. A gente tem agora
um diálogo com a Sabesp, com a vigilância sanitária, porque, assim, tem que resolver essa questão. Não sei de onde vai surgir a situação de criar um programa de notificação, de informação, de cartilha para as residências, falando da questão do esgoto. O cara não pode mais ligar o seu esgoto ladeira abaixo. Agora, tem aí um setor de fiscalização que vai ter que ser informado, construído uma linha de comunicação por isso, que aí a gente vai salvar os nossos asfaltos, a gente vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, a gente vai ter todo esse parâmetro. E é muito importante mesmo essa construção aqui, com esse plano de trabalho, esse plano de ação de como tornar prático essas resoluções. Então, nossos alunos, eles podem levar essa informação para casa, a gente precisa ter isso muito bem documentado para que exista aí essa transferência de informação do indivíduo, né, com a questão do lixo, e a gente não ser mais, e aí fica como uma lição de vida aqui para todos nós não sermos mais surpreendidos com uma lei que foi a questão do marco legal. Você vê, foi aprovado em 2020. E como é que a gente deixou todo esse tempo solto sem poder organizar isso? Eu acho que é isso que a gente tem que se perguntar, inclusive. Quais as leis que vão ser aprovadas esse ano, que estão aí batendo na porta, para a gente não ser pego de surpresa? Porque o munícipe comum, ele não tem esse tempo. Aí cabe a nós, aqui, pessoas desse contexto, para a gente poder fazer. É isso, querido. Tá. Olha, Aguinaldo, foi bom, presidente, referente ao plano, só um minutinho. Tanto pode partir do vereador Aguinaldo, como do próprio conselho, perguntando como que está o andamento da aprovação do plano. Não tem problema nenhum, acho que eles têm que responder. Eles vão mandar as etapas, e como que está, qual que é a previsão, tudo certinho. Eu acho que eu vou fazer esse pedido, tá? Eu vou tomar esse cuidado, porque assim, no primeiro protocolo vem a lição, né? Eu falo que a gente está aprendendo junto, mas acho que desde que eu entendo a administração pública, que há 15 anos atrás, que eu entendo que tudo tem que ser documentado. Não, perfeito. Aí, quanto a isso, a gente está tentando seguir essa escola de realmente documentar tudo. Aí, eu só cometi esse erro estratégico, né? Então, que foi o que aconteceu. No primeiro protocolo, eu coloquei vários assuntos. Eu coloquei a questão da coleta seletiva, eu coloquei a questão do programa Sandbox, tudo está num documento só. Aí, uma parte do documento foi respondido e a própria pessoa que me atendeu lá do gabinete falou, olha, presidente, certo? Assim, muitos assuntos acabam, porque primeiro alguns assuntos não são são de uma pasta, outros são de outras, e aí o mesmo documento ele tem que tramitar por vários lugares. Então é mais, vamos dizer assim, profícuo, né, que o senhor encaminhe para cada assunto um documento. Entendeu? Então é o que eu estou fazendo agora, para cada assunto um documento. Então, para esse assunto específico do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos, eu vou fazer um documento solicitando que eles informem, no caso o Poder Público informe em que pé está, que vocês já disseram aqui que está em andamento, não sei o quê. Mas nós queremos, como conselho, que alguém venha aqui falar conosco sobre isso. Ou nos informe por escrito, ou então alguém que está desenvolvendo isso, a empresa, sei lá o que, vem aqui dar um parecer, dizer de que maneira que está sendo construído. Até para nós podermos entender e para nós podermos colaborar com a escrita desse documento e colocar algumas questões que são afeitas aqui a esse colegiado de pessoas, tá? Perfeito? Olha, então, da minha parte, eu creio que é isso. Eu queria aproveitar uma coisa aqui na fala do professor Aguinaldo, que assim, a gente tem conduzido, certo? Então, nós temos uma pauta que é uma pauta proativa de estar acionando as esferas. Eu, inclusive, numa das reuniões, eu perguntei ao menino que não está hoje, que é da saúde, e solicitei a ele que ele, em alguma das nossas reuniões, que ele falasse e trouxesse as demandas da saúde para o conselho, para que nós pudéssemos apreciar e pudéssemos colaborar com eles. Porque nós vemos algumas situações, mas nós não estamos na ação com eles. Então, eles têm muito mais condições de nos informar, de repente colocar algumas problemáticas que existem, que aí desnudam, aparecem para nós, e nós conseguimos, de repente, trazer alguma contribuição ou gerar algum fluxo de movimento, de legislação, de encaminhar para o legislativo, de encaminhar para o executivo, alguma ação que possa potencializar, por exemplo, as ações e o fluxo de trabalho dentro da saúde, né?
Eu solicitei isso, deve ter sido na segunda ou na terceira reunião que nós fizemos. No entanto, ele não teve esse proativismo, não sei o que aconteceu, ou se em algum momento... Aí nós podemos colocar isso num plano de trabalho, né? Porque nós estamos fazendo as coisas, estão acontecendo, nós fazemos as reuniões, nós encaminhamos os documentos, nós produzimos as atas e não sei do que tal. Mas nós podemos ser muito mais assertivos também se nós colocarmos um plano em marcha. Então, de realmente nós materializarmos um documento chamado Plano de Ação e Trabalho do Conselho Municipal do Meio Ambiente, né? Então, e nesse plano de ação e trabalho, o que nós vamos colocar? Essa ação que você disse que nós poderíamos ir para a rua fazer uma ação ambiental, conversar com as escolas, conversar com a Secretaria de Educação, não sei do que tal. Outra pauta, nós poderíamos conversar com a Vigilância Sanitária, com a Polícia Ambiental, com não sei do que tal, com a empresa lá que para atender a demanda que tem a Indira com a questão do tratamento dos animais de grande porte. E assim por diante, nós temos que materializar isso nesse documento, que é o nosso documento de plano de trabalho, inclusive nós entendemos o que é que nós precisamos desencadear, aprovamos ele numa reunião, e nós não podemos deixar passar muitas reuniões, nós teremos que fazer isso no máximo para a reunião de fevereiro, ou uma primeira reunião extraordinária, para dizer isso, no começo de março, para durante o mês de março, abril, maio, junho, a gente começar a desencadear as ações desse plano de ação de movimentação do nosso conselho, e de atitudes e de ações, de interação, inclusive com o munícipe, para poder compreender, né? Eu cometi um erro estratégico, né? As pessoas que eu convoquei, né, ou convidei a participar da eleição, eu tenho um grupo delas até hoje que alguns foram saindo, né, porque as pessoas não gostam de ficar, mas deve ter umas 40 pessoas lá dentro, 40, 50 pessoas. E eu prometi que comunicaria, certo? Essas pautas dentro desse grupo. Eu fiz umas 2 ou 3, e acabei depois, no meio de fluxo, eu esqueci. Estou confessando essa minha falha publicamente. Mas eu vou voltar a fazer isso, porque as pessoas precisam entender que nós estamos aqui, né? Não só o poder público já sabe, porque nós estamos aqui constituídos. Nós vamos começar, de alguma forma, vamos dizer assim, ser incomodantes, porque a gente fica pedindo um monte de documento, né? Mas as pessoas do nosso município, através das ações que a gente estiver desencadeando, saber que existe, que é uma instância que funciona e que vai poder colaborar em muitas questões que envolvem e que afetam o sujeito, né? Se eu sou afetado, por exemplo, em vários lugares que eu passo, por situações que não é, vamos dizer assim, a tal da água servida que vai para a rua, certo? E em muitos lugares é esgoto mesmo, certo? Sanitário, entendeu? Até o objeto, né, que o excremento está rolando na calçada. Eu não estou falando de uma situação hipotética, eu estou falando de uma situação real, que só falta eu ir lá e fotografar o troço, né? Com o perdão da palavra. Entendeu? Então, a gente está falando de uma coisa muito séria. A gente sabe, se você pegar na antiguidade da história, as pessoas morreram por doença justamente porque não sabiam tratar do esgoto. E nós estamos no século XXI. Nós não podemos morrer mais por causa dessas coisas. Ou eu estou errado? Né? Então, nós precisamos colocar isso num plano de trabalho nosso para nós podermos desencadear as ações, tá? Então, vocês se sentindo à vontade, quiser dizer alguma coisa, no mais, da minha parte, por hoje já deu. Eu acho que hoje eu falei demais, né? Desde o começo falando. Se você falou demais, e eu, então? Não, é só duas questões que eu quero deixar claro. Eu, como a defensora do meio ambiente, a Cida, eu acho que alguém deve ter falado, nossa, Rosário, você não entrou nenhuma Câmara Técnica? Gente, eu não tenho tempo. Se eu entrar numa coisa, tem que ser de corpo e alma. Não adianta eu falar, eu quero participar da Câmara Técnica tal, e não poder cumprir aquilo que eu quero. Então, quando a minha demanda diminuir, com certeza eu farei parte da Câmara Técnica do Bem-Estar Animal, né, e depois de Educação Ambiental, que são meus amorzinhos. Não que os outros não sejam importantes, né, mas é através da Educação Ambiental que a gente também ajuda a Câmara Técnica de Resíduos Sólidos, né. E outra situação eu preciso que faça um print nosso, porque eu preciso documentar depois para o município Verde Azul as nossas reuniões, né, como a gente está fazendo online. Mais um apontamento. Acho que devido os casos de Covid ter aumentado, vocês sabem que está tendo uma manifestação do pessoal aqui, tem até fogos aqui, não sei se vocês ouviram. Sugiro, você sabe que eu adoro reunião presencial, que eu gosto de olho no olho, né? Mas assim, devido à Covid, eu creio que a próxima reunião a gente poderia fazer totalmente online, né? Para já evitar, porque eu fiquei muito ruim de gripe
no dia 2 de janeiro, fiquei até o dia 14 com sintomas ruins. Fiz teste, não era Covid, era a gripe mesmo, e eu nunca peguei uma gripe tão forte. Então, eu acho que quanto mais a gente se resguardar, é melhor, né? Mas que eu tenho minha mãe idosa, as pessoas têm familiares, essa é a minha sugestão para que a próxima reunião seja também online. Que também é produtiva, né? Mas que fique claro que eu gosto de reunião presencial. Não, perfeito, Rosali. Então, da minha parte, eu não vejo nenhum problema, tá? Então, aí, como eu falei, nesse momento, eu tô aquartelado aqui, vamos dizer assim, aquarentenado, porque minha esposa tá com Covid, certo? Eu não tenho nenhum sintoma, mas eu, com certeza, eu tô com esse negócio aqui, tá tramitando aqui, certo? Dentro do meu organismo, que se eu tivesse aí sentado na sala do teu lado, você, com certeza, ficaria doente, né? Poderia ser. Então, vamos dizer assim, por uma questão de preservação, nós podemos fazer isso, e se todos estiverem de acordo, nós fazemos dessa forma. De acordo. Todo mundo de acordo? Então a nossa próxima reunião também será completamente virtual e vai ser dessa forma que eu vou colocar no na nossa pauta, na convocação da reunião, tá bom? Uma ótima tarde para vocês, um ótimo 2022, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Que tudo que nós fizemos aqui seja coisa que, vamos dizer assim, não venha trazer nenhuma rusga, certo? De dizer assim, olha, nós estamos afrontando alguém, nós queremos fazer o melhor, não só para nós, como para as pessoas que estão do nosso lado. Esse é o meu posicionamento. Nós estamos juntos. É que assim, quem me conhece já sabe que o meu jeito é esse, né? Que eu tenho para falar, eu falo. Então, às vezes as pessoas pensam que eu tô brava, não. Mas é o meu jeito eu falo assim, de lutar, de falar, de aconselhar, de ajudar. Então, eu tenho a certeza que a gente está no caminho certo, né? Nem tudo depende da gente, mas o que tiver ao nosso alcance, estamos juntos para ajudar. Então, uma ótima tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Pessoal, boa tarde. Tchau, pessoal. Falou. Tchau, professor. Isso.